Shalom, shalom, Sohorai Tovim a todos. Que Yahweh nos abençoe, no nome do Mashiach Yahushua. Estou de volta aqui no Paraná. Estive fazendo uma visita em São Paulo. Tive que fazer algumas coisas lá e também conhecer algumas pessoas que estão fazendo discipulado de lá. Eu pude conhecer pessoalmente a Ruth Silva, a Claudinei, alguns irmãos de Sorocaba. O mais interessante é que cada dia que passa, as pessoas estão se conscientizando que a Torá e a unidade entre os israelitas, as duas casas, precisa ocorrer urgente, né? Então eu estive lá, eu não gosto de ir para lá, muita correria, é a capital do Egito, né? A gente está no distrito do Egito. Você sabe que Goshen era uma mochave que ficava no distrito, uma comunidade rural dos israelitas, na época do Egito, que ficava bem afastada do Egito, não era a capital. Então, eu sempre falo assim, olha, eu saí da capital do Egito para ir para o distrito. Hoje eu estou no distrito aqui das montanhas, que não é a capital do Egito. Ainda é o Egito, mas ainda é um lugar mais afastado, né? Que Yosef, José do Egito, preparou para os seus irmãos. Então, hoje estamos aqui de volta. Eu tenho duas novidades maravilhosas antes de começar esse estudo, afirmando que uma delas é que temos um Ari da Bahia, que ele está nos ajudando a fazer um site novo de estudos do Aliança Netzarim Brasil.com.br. Era um site antigo que era Sinagoga Netzarim Brasil. E aí a gente tirou o sinagoga, colocou só aliança, né, para não ter relação com o judaísmo, né, sinagoga. Não que nós não temos ahavá, o amor pelos nossos irmãos judeus, mas nós não seguimos as tradições que são acima de Torá, né? Então a gente faz parte só do povo de Israel, somos israelitas, amamos os Yahudim judeus e os efraimitas cristãos. E ele está fazendo um site, e que nesse site nós estamos combinando para ter um mapinha do Brasil, onde vai haver um ícone de cadastro das pessoas que estão fazendo o curso discipulado conosco e aqueles que querem aprender com os discípulos que estão sendo discipulados por mim, e eles vão estar entrando em contato uns com os outros. Você vai deixar lá o seu nome e o seu e-mail. Não vamos pedir ainda telefone, porque você que vai manter contato, porque tem que tomar certas precauções para conhecer pessoas, né? Quem que você vai levar na sua casa, como que você vai conhecer, que a gente tem que ficar esperto. Então vai ter esse campo no site, onde as pessoas vão se cadastrar, e esses grupos, quando começarem a estudar as parashiot, porções da Torá, no curso de discipulado israelita de 3 anos e meio, eu vou estar visitando essas pessoas conforme o andamento da caminhada deles. Então, se tiver algumas pessoas, estiver firmadas, pessoas amadurecidas, entendendo que temos que nos unir, que a gente precisa se juntar as famílias, juntar os filhos, os anciãos, as anciãs, e a gente aprender uns com os outros, tirar as diferenças e ficar somente com o que é verdade. Há diferenças, lógico, não tem como, em tempos de restauração, não haver diferença. Mas o que impede um israelita de se unir? Nada. Porque o Mashiach já veio aqui e ele que restaura e une as duas casas de Israel, né? Então, nesse site, aliançanetzarimbrasil.com.br, nós vamos fazer um site novo e vai ter 2.000 estudos. Então, estamos traduzindo aí várias pessoas introduzidas nesse projeto, porque a gente tem muitos materiais em inglês e espanhol, mas não temos em português ainda. Então, a gente também vai ter alguns vídeos com legenda. Espero que a gente consiga fazer as legendas neles, né? Enfim, se cada um ajudar uns aos outros, sem intuito de lucro próprio, né, para arrancar dinheiro das pessoas, para se aproveitar, isso nunca tem a bênção de Yah, mas a gente é um projeto muito sério, eu sou uma pessoa muito séria, tenho minhas falhas, minhas violações à Torá, e tento fazer techuvá e salvar minha casa, minha família, e também juntar os irmãos israelitas, né? Então esse site vai ser maravilhoso, porque vai ser um site melhor, um site que dá para você estar estudando mais, interagindo, algumas coisas, tá bom? Outra coisa também é que chegou a segunda tiragem da edição especial Ressurreição do Messias,
Inclusive, hoje eu vou falar de um estudo sobre as mulheres que está na tradução desse livro, né, das Escrituras, e a gente conseguiu trazer essas duas, entre aspas, novidades de tradução da Torá, que é sobre a ressurreição do Messias, e a outra sobre as mulheres, né, que o machismo dentro das duas casas é muito forte, as pessoas distorcem o que foi falado por Shaul, porque já falaram que muitas pessoas iam distorcer os ensinos dele para sua própria condenação, e um deles é sobre as mulheres serem submissas no sentido de machismo. Não existe isso, elas têm que ficar caladas ou calarem a boca nas igrejas ou congregações. Isso, infelizmente, foi uma tradução muito, muito pobre, muito chula, entendeu? Sem nenhum conhecimento de semítico, do aramaico e de hebraico. Aí, quando foi traduzir para o grego, virou essa salada, mais de 25 mil erros de tradução. Então, a gente, cada dia, está tentando restaurar alguma coisa, né? Então, hoje também, eu vou ter aqui um livro também com muita alegria sobre o idealizador do projeto Verdadeiro Nome, que é o Arthur Wolfenson, que comprou os direitos autorais do meu instrutor Yosef Moshe Koniuchowski, e ele traduziu as escrituras para o português e passou toda a responsabilidade dela para mim no Brasil há quase 10 anos já, né, que ele passou isso para a gente, e a gente tem vestido a camisa da restauração das duas casas, da unidade, da errade do povo de Israel, e eu consegui traduzir o livro dele, né, e uma pessoa também que ele começou a tradução lá de Pernambuco, se eu não me engano, e aí a gente fez a correção desse livro e a gente lançou esse livro, né? Então, muitas pessoas envolvidas nele. A minha parte foi corrigir ele, que já estava traduzido em português, e lançá-lo para nós. Então, esse livro aqui é fantástico, O Choro do Sentinela. Esse livro aqui eu vou pegar toda a renda dele, toda, e vou passar toda ela para o Arthur Wolfenson, que é o ancião, que investiu muito dinheiro nas escrituras, e não fica com um tostão. Ele só disse para mim o seguinte: Sérgio, eu não quero um tostão seu, eu só quero que toda a renda que você tenha com esse projeto das escrituras, você possa investir na obra missionária e reimprimir as escrituras. Então a gente hoje está honrando o que ele nos honrou, o americano, e nós estamos dedicando toda a renda desse livro, todos esses livros que você for comprar, é um livro de R$40 que nós vamos vender ele, toda a renda para ele. Desse livro vai ser para o Arthur Wolfenson, eu não vou ficar com um centavo, eu vou passar tudo para ele. Então a gente fez uma tiragem aqui, eu vou logo mais colocar no site do verdadeironome.com.br. É uma revelação maravilhosa sobre o choro do sentinela, né, que está em Joel 2,17, onde diz assim: chorem sentinelas, né? Os sentinelas que deixaram os inimigos entrar na terra, na cidade, na terra, e não tocaram o shofar. Então, a importância de se tocar o shofar. Hoje o Efraim está com uma modinha terrível, que Efraim gosta de fazer modinha, os cristãos. Eles pegam todos os artefatos israelitas, coisas puras e kadoshim, e eles compram e levam lá para a igreja, e aí você vai ver gente de kippá, gente de talit, de menorá, com shofar, deixa a barbinha crescer, compra de tzitzit, véuzinho para as mulheres, musiquinha em hebraico, aí você fala: poxa, mas isso é bom. De um lado é bom que está despertando verdadeiramente as ovelhas ali dentro a retornar para a oliveira e não ficar numa árvore pagã, né? Dentro de sistemas religiosos pagãos. Então, aqui vai falar sobre a importância do maior, da maior arma que o israelita tem, que é o shofar, que representa a voz de Yahweh, a boca de Yahweh. Então, o choro do sentinela, depois de alguns anos conseguimos traduzir, né? Ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem 87 páginas, é uma revelação fantástica sobre a importância do shofar no ruach, no espírito, né? O espírito do shofar, né? O ruach do shofar, o sopro do shofar, essa importância de água falar conosco através do shofar. Então eu vou lançar também
esse livro no nosso site, do verdadeironome.com.br, também no aliançanetsarimbrasil.com.br, ok? Um abraço aos irmãos que eu conheci em São Paulo, aqueles que eu não pude conhecer, houve muitos empecilhos lá, o carro quebrou, faz parte, né? Mas a gente conseguiu conversar com alguns deles, se reunir lá no parque, lá em Barueri, e eu conheci 4 famílias, né? Lá de Sorocaba, 2 famílias, a Ruth Silvia, lá de Alphaville, e o Arri Claudinei, ele também é ali pertinho naquela região de Osasco, Barueri, etc. Então, outras pessoas que não deu para a gente conversar, quem sabe nessa próxima oportunidade, quando os grupos se unirem no Brasil inteiro e vocês estudarem, a gente vai estar dando um alicerce para vocês, tá colocando vocês no caminho da Torá, né, para que a gente seja uma família de verdade, você possa ajudar as pessoas da sua cidade aí. Não adianta a gente levar todo mundo para uma cidade só, que a gente se conscientizou que tem que, felizmente ou infelizmente, eu não sei, mas que tem pessoas que vão ter que ficar nas suas cidades e ali serem discipuladas e fazerem discípulos, né? Então é assim que tinha lá na Torá, é assim que tinha lá nos Nazarenos, eles tinham congregações israelitas em todas as cidades, né? E eles daquelas cidades que cuidavam daquelas pessoas que se reuniam, né? Porque os líderes que existem, os líderes israelitas, são colocados para cuidar da Carral de Ar, né? Então, eu fico muito feliz de ter recebido a segunda remessa das Escrituras e o livro Choro do Sentinela, né? Que é do Arthur Wolfenson, o meu irmão, um ancião aí da fé, uma pessoa fantástica, maravilhosa, né? Tem ele aqui, né? Então, se você puder adquirir esse livro, entre em contato comigo, que eu vou deixar aqui nesse vídeo o meu e-mail para fazer pedidos adicionais, que ele ainda não está no site, eu ainda vou colocar ele no site, tá? Mas se você já quiser fazer o pedido desse livro, ele vai ser R$40 já com frete, e toda a renda vai ser para esse ancião que amou o Brasil, teve a Ravá muito grande por nós, e traduziu a escritura para o português, utilizou pessoas aqui, e por último colocou eu como o coordenador nesse projeto no Brasil, coordenador, para que eu possa levar essa mensagem da Torá e não religião nenhuma, mas sobre o povo de Israel. Então, eu tenho orgulho de ser israelita, respirar a fé israelita, meu coração bate como israelita, meu sangue é um sangue de israelita, eu respiro, eu vivo a Torá e tento, de alguma forma, juntar as duas casas, ok? Então, uma dessas versículos que foram corrigidos nessa edição especial da Ressurreição do Messias é sobre as mulheres. Esse é um estudo muito antigo de um líder nazareno antigo, que infelizmente nem nazareno mais que negou o Mashiach, mas teve a sua oportunidade de traduzir estudos de pessoas nazarenas no inglês e outros idiomas e deixar em português para nós. Então, de certa forma, ele escolheu um caminho terrível aí, que é não estar com o filho, só com o pai, né? Mas quem tem um filho tem o pai, quem não tem um filho não tem a vida. Cada um tem o seu direito de caminhar para onde quiser, mas ele deixou materiais maravilhosos, né? Para que a gente, os nazarenos, que ele traduziu de outros líderes nazarenos, para que a gente tenha em mão. Então, esse estudo de 2007, né? Mulheres calem a boca, mulheres calem a boca. Que história é essa que a mulher tem que ficar quieta? Você vai ver aqui nesse estudo, no aramaico, que nunca houve essa tradução, nem Shaul, nem ninguém ensinava isso, nem Torá, sobre esse machismo que se colocou dentro das congregações. Existem 2 extremos. Existe a parte, como é que eu posso explicar? A parte radical dos machistas, onde os efraimitas e até muitos judeus dizem que a mulher não pode abrir a boca, tem que ficar em casa, cuidar do marido e ser submissa, é uma coisa bem machista. Né? E aí as pessoas falam, poxa, assim que os israelitas tratam as mulheres? Não é, tá bom? Isso não tem nada a ver com o que está escrito. Por isso que a gente resgatou esse verso no original hebraico. E a outra é a parte aberta, né? A porta aberta, e as mulheres dos efraimitas e até dos judeus existem rabinas, bispas, profetas, de sentido que comanda o homem, e aí ela ensina os homens, e ela é uma sacerdotisa. Na Torá não tinha sacerdotisa mulher, era homem.
Então não pode haver sacerdotisa mulher oficiante. Agora pode haver ministérios específicos para as mulheres, para que quando não há um homem firmado, e a levanta mulheres, mas ela sempre tem que estar, mesmo assim, debaixo de um líder homem. Então, quando você vê pessoas ensinando, seja lá fisicamente ou pela internet, seja ela Torá ou não, se ela não tiver alguém acima dela, né, o véu que representa a autoridade. Normalmente você vê uma mulher de véu ensinando, é uma mulher israelita. Quando você vê uma mulher que não é casada, beleza, ela não usa véu, entendeu? Mas quando ela vai ministrar diante do Criador, ela utiliza o véu, que é a autoridade de água do Mashiach, que provisoriamente foi dada àquela mulher. Mas ela tem que estar ligada, buscando sempre ter um homem sobre a cabeça dela. Então, essa historinha de você ver mulheres ensinando a Torá ou qualquer outra coisa por aí, sem uma diretriz de uma liderança israelita masculina, de um ancião, de um sacerdote, você fique suspeito, tá? Porque existe rabina, existe pastora, bispa e etc. toda, e elas vestiram esse feminismo, esse matrimônio e comandam tudo. Comanda o marido, comanda a congregação, no sentido pejorativo, tá? Não no sentido positivo que Shaul quis deixar aqui. Então eu vou trazer para vocês hoje aqui em primeira mão um dos versos que foi resgatado nessa edição da Ressurreição do Messias, que era muito mal interpretado pela tradução muito pobre e que comprometia o entendimento das pessoas. Vamos lá? Uma das passagens mais difíceis de digerir nas Escrituras é onde supostamente o Rab Shaul, ou o apóstolo Shaul Paulo, ordena que as mulheres calem a boca. Fica quieta aí, mulher. Não pode abrir a boca na igreja. Não é assim que você ouviu e viveu muitas vezes nas igrejas? Você viu isso. Quem foi efraimita e viveu dentro, como eu, né, sendo um judeu vivendo numa igreja efraimita, eu via muito isso. Agora, nas igrejas abertas, arreganhadas, não. A mulher fazia tudo lá, até dançar, rebolar, até virar e mostrar as coxas, as partes do corpo, e ninguém falava nada, e todo mundo ali fazia vistas grossas, e os homens não mandavam nada, ok? Então, é muito complicado, tem os extremos, né? Por muito tempo, eu mesmo me senti bastante desconfortável com tal passagem, né? Todos os israelitas fez esse estudo, nesse estudo aqui, buscando entender o contexto de modo a tentar esclarecer o que aparentava ser uma demonstração de machismo por parte de Shaul, do apóstolo Shaul Paulo. O texto das filhas da Babilônia, no caso, né, os que são saíram do cristianismo e ainda estão ligados ao cordão umbilical com Roma, com o paganismo, né, que são as igrejas efraimitas da Babilônia, diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas, está assim na sua Bíblia, na Almeida, né, porque não lhes é permitido falar, olha só, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Tudo que você vê lei é Torá. Então, peraí, tem que estar lá na Torá que a mulher tinha que calar a boca e que não podia falar nada. Você não vê isso lá na Torá. Lá não fala que a mulher era sacerdotisa, ela não exercia nenhum tipo de autoridade sobre o homem, né? Ela tinha uma função específica, mas não tinha esse negócio de a mulher calar a boca e não poder participar. Então, de onde veio essa tradução? Lógico, daqueles inacianos, né? Lá do começo do século, que colocaram no grego e traduziram do aramaico e do hebraico para o grego, distorceram tudo, e hoje os teólogos, né, teólogos cristãos, abraçaram essa falsa tradução e colocam isso dentro das igrejas. E se querem aprender alguma coisa, olha como é que falava lá: pergunte em casa aos seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Já aprendemos que não existe igreja, de kirk, de church, né? Mas a congregação israelita. Como que os nazarenos administravam a reunião, que existe a reunião de líderes, de pessoas que louvavam, que traziam revelações de profecia, da palavra, de interpretação de idiomas, porque os efraimitas falavam em outras línguas, né? E as línguas eram assim: vinha gente do Japão, vinha gente lá da Grécia, de Roma, da Arábia, etc. E não falava hebraico, e aí os israelitas, que eram hebreus e falavam hebraico e aramaico, o Criador dava o dom para eles falarem nos idiomas dos israelitas que estavam voltando. Esse é o dom de línguas, etc., de idiomas, entre aspas, né?
que existia. Não é essas coisas que você vê aí, que nem papagaiada aí, né? Pessoas fazendo um monte de teatro aí. Mas era o dom de interpretar idiomas e de falar idiomas, né? Idiomas da terra, né? Então aqui, esse versículo é muito utilizado em igrejas, né? Além do evidente machismo aqui, há duas coisas que não batem aqui com o restante das escrituras. Por quê? A primeira é que a Torá nunca ordenou que as mulheres ficassem caladas. Você não vê isso na Torá. Se você estiver fazendo um estudo do discipulado israelita, que eu estou fazendo de 3 anos e meio lá no meu canal, você não vai ver nada de um mandamento que a mulher tem que calar a boca, ficar quieta. Você não vai ver, não. Você vai ver até Débora sendo juíza, Débora. E como é que ela podia ser juíza e tinha que calar a boca? Ah, mas... E aí como é que a gente vai entender isso? Tradução, irmão. Se você não conhece a tradução israelita, dentro dos originais semíticos, você não vai entender. Agora, se você se basear em grego, se basear em teologia cristã, aí você está frito. Né? Ou teologia judaica tradicional, aí está perdido de vez. A segunda é o desencorajar as mulheres a quererem aprender a palavra nas congregações. A própria atitude de Yahushua é contrária a isso. Será que o aramaico tem água no Sinar? Como é que estava essa tradução? Estava no aramaico, né? Ah, existe o Novo Testamento em aramaico, Yosef? Aliança Renovada? Poxa, se os discípulos eram hebreus, falavam aramaico e hebraico, como é que eles iam fazer a primeira tradução em grego? Irmão, foi traduzido do aramaico, do hebraico, depois para o grego, para o latim, a língua indo-europeia, espanhol, português, aí foi. Então, quando você pega lá da origem da língua, você vai ter várias revelações que você pega uma Bíblia e fala, mas não está escrito isso aqui então. Não está. Era de uma outra forma, mas traduzido de forma ou tendenciosa, porque o trator era um chucrão burro mesmo, que não tinha domínio, né? Porque você sabe que hoje as pessoas querem trabalhar sem saber o que vai fazer, ele faz besteira. Então tem muitas vezes que foi de propósito, né? Para tirar a Torá, esse espírito anti-Torá, antissemitismo torático, etc. E outros é porque os caras querem se meter a besta de ensinar a Torá sem saber, que é o que mais você vê hoje por aí. Então você tem que aprender durante 7 anos num curso de discipulado, e nesses 7 anos você tem que ter noção de hebraico e de aramaico, como eu tenho. Eu não falo hebraico fluente, mas eu tenho noção do hebraico e do aramaico, entendeu? Inclusive tem pessoas maravilhosas aí, o Ahi Netzer, lá de Goiânia, que é um Netzarim das antigas. A gente vai fazer um projeto também, quem sabe aí, de fazer o Novo Testamento no aramaico, traduzido do aramaico para o português futuramente. Tudo isso está na nossa mente, mas a gente tem que se centrar e fazer uma coisa de cada vez, senão a gente não consegue fazer nada, né? Então, assim, a própria atitude de Yahushua é contrária a isso. Será que o aramaico tem algo a nos ensinar? Vamos ver, né? Poderia o grego estar fazendo alguma leitura equivocada do aramaico? A resposta é quem? Diga quem? Sim, com certeza. Os inacianos fizeram cocôzinho na fralda. Está entendendo? E aquele cocô fedido, porque eles introduziram milhões de versos que fizeram uma bagunça na mente das pessoas. Por isso que a mente das pessoas são poluídas com essas falsas traduções. Entendeu? E aí não é que a nossa é a única tradução, o verdadeiro nome. Não. A restauração das escrituras está restaurando. A cada dia se descobre um novo conceito na mente hebraica, hebreia, semítica, diferente do grego. Nosso projeto não é melhor que ninguém, nós não desqualificamos nenhuma tradução, mas a gente tem alguma autoridade sobre isso, porque somos israelitas e dominamos o idioma aramaico e hebraico, né? E até o grego, a gente vai pregar no grego também. Teve muitos vídeos meus aí mostrando coisas no grego, né? Eu não domino grego, mas só estudo para poder explicar. A resposta é sim. Sim, foi equivocado mesmo. E o problema encontra-se em 4 expressões do aramaico que o tradutor grego, talvez por desconhecer a cultura semítica, se equivoca ao traduzir. A primeira palavra é shatikam, em hebraico, em aramaico, traduzida pelo grego como calar-se. Então, essa palavra em aramaico, eles pegaram do grego, que era uma palavra para calar-se. Eles colocaram como calar-se, né? Ó, a primeira delas é shatikam, traduzida pelo grego como calar-se. Não era calar-se no aramaico. O problema é que shatkam não significa calar-se, mas sim acalmar-se. Uma coisa é assim, fica quieto, calma, se acalma. Outra coisa é falar assim, olha, outra coisa é cale-se, não fala nada, entendeu? Se acalme, quer dizer, vai se acalmando, fica centrada. Outra coisa é ficar quieta.
Então tem diferença no aramaico. Agora, se o cara colocou lá calar-se e era acalmar-se, aí deu essa bagunça que deu até hoje. É uma expressão usada particularmente quando alguém está exaltado. Lógico, acalmar-se. Fica calmo aí, meu amigo. Fica calmo aí. Né? A segunda é dam laman, dam malan, dam malan em aramaico, que é uma expressão rara no aramaico bíblico, escritural, que é traduzida pelo grego como falar. Dam malan, porém, é melhor entendida como falar exaltadamente. Não é falar. É falar exaltadamente, falar brigando, falar nervoso, entendeu? Aquela pessoa que está no auge ali, subiu o sangue para a cabeça, e o cara começa a falar lá e perde a estribeira toda, né? Por isso que a gente tem que ter domínio próprio, mansidão e paciência, para que a gente possa sempre estar ensinando a Torá com ruach, para falar com mansidão, né? Com verdade. Ainda que vai ofender a fé das pessoas, você não pode ofender a fé, mas você tem que saber até ensinar para que as pessoas não pensem que você é o melhor e o outro é o inferior. É isso que as pessoas, infelizmente, demonstram por aí, né? E a gente não é assim. Eu tenho esse estilo de italiano de falar com as mãos, porque é o meu estilo. Mas também, mesmo sendo italiano com esse estilo, eu tenho que ter paciência, domínio próprio e mansidão para mim poder também segurar o meu tchan, não é verdade? Porque senão a gente vai pecar. Então a gente tem que saber explicar o que são essas expressões do aramaico. Então, dam malan não é falar exaltadamente. Essa expressão ainda vem junto com a palavra ela, que significa lamentar em voz alta. Então, sempre que você vai ver dam malam a ela, é lamentar em voz alta. Falar exaltadamente ou lamentar em voz alta. Temos, portanto, dam malam a ela como um bate-boca. Então, no aramaico, quando você vê essa expressão, dando malan a ela, era uma briga, era uma discussão. Por isso que hoje você nunca vai me ver fazendo debate com ninguém. O cara tá falando mal de você lá, não sei aonde, lá na igreja, no grupo, no canal. Você tem que fazer um debate. Meu irmão, você vai morrer e não vai me ver fazendo debate. Porque bate-boca não é o ensino dos Netzarim. Os Netzarim, eles ensinam e eles absorvem e vê o que precisa mudar, o que não precisa. Nunca com um debate no sentido de humilhar as pessoas e discussão. Não faz parte disso, ok? Ou seja, damos a ela um bate-boca. As mulheres de Corinto não estavam falando ou indagando normalmente. Não estavam conversando como se tem que conversar. Mas elas estavam batendo boca. Então tinha umas irmãzinhas lá que subiam sangue para a cabeça, devia ser umas italianas da minha família, e começava a quebrar o pau lá com os macarrão, com as pizzas, lasanha, dentro da congregação. Aí se alterava, e aí perdia toda a submissão. As lideranças estavam ali e começavam a se exaltar. E aí Shaul vai falar para elas falarem calmamente, não é para calar a boca. Isso que essa expressão dá malão a ela. A terceira é de Shalom e Bayelahim. De Shalom e Bayelahim, que pode significar perguntar ao marido, pode ter esse entendimento também no aramaico, mas também significa ter paz com o marido. Pergunte ao marido em casa, pode ser também, você tem que ter paz com o marido em casa. Dentro do contexto de Dam Malam, vemos que a tradução que mais cabe é de fato ter paz com o marido. Por quê? Por fim, temos a expressão Dinialpan, que pode ser traduzida como aprender ou ensinar. Então, todas essas palavras aqui em aramaico foram colocadas de outra forma no grego. Entendeu? E aí você vai ler lá e você vai ter uma mente machista. Ou você vai ser o extremo disso e vai ser feminista, matrimônio, e a mulher vai querer comandar tudo. Entendeu? E vai ser o cabeça da congregação, cabeça do casamento, aí você está frito. Por quê? Os dois extremos do negócio. A Torá é no centro. Ela não fica nem para a direita, nem para a esquerda. Ela é no caminho. Você tem que estar sempre reto, olhando para frente. Ok? Sempre para cá, sempre ficar para lá, sempre para cá. O grego opta por aprender. Como eles pegaram os tradutores, colocaram essa palavra, que tem vários sentidos no aramaico e no hebraico,
Por isso que o cara tinha que ser israelita para traduzir, porque senão ele ia colocar a palavra que ele achava. E você tem que ter uma mente israelita para saber o que o israelita estava falando. E a Torá como base. A Torá não manda a mulher calar a boca. Entendeu? Não manda a mulher ficar quieta. A mulher não tinha nada a ver com esse ensino que criaram aí. O grego opta por aprender, reduzindo o aprendizado da mulher ao lar, o que contraria as escrituras. Por quê? Porém, se entendemos aqui que de Nialpan, como ensinar, temos Rabi Shaul Paulo, dizendo para as mulheres dentro do contexto acima, se querem ensinar alguma coisa, tenha paz. Ou seja, ninguém consegue ensinar nada brigando, muito mais razoável para o contexto. Então, esse verso, tenha paz, quer dizer que elas estavam alteradas, participando de uma reunião, e quando iam opinar, as mulheres saíam fora de si e começavam a bater boca. E aí foge da Torá, porque a mulher tem que estar submissa à Torá do marido. Se o marido estava ali, ela discutia, ela não ficava debaixo da autoridade dele, e ela passava pela autoridade do marido e, falava pra caramba. E aí você vê que a tendência das mulheres sempre é falar muito, demais, né? Ser muito, tanto que fala que as mulheres fofoqueiras na escritura e etc. A tendência da mulher sempre em falar. Como tem homens também que fazem isso, mas sempre fala também da mulher, né? Então aqui nesse contexto, se querem ensinar alguma coisa, tenha paz. Ou seja, ninguém consegue ensinar nada brigando. Então o que estava ocorrendo ali é que elas estavam brigando dentro da congregação israelita. Mas eu aprendi que nem tem que ter congregação, se reunir em lugar nenhum, você pode ficar em casa. Não, meu irmão, os nazarenos se reuniam em casa, era uma congregação na casa. Tinha liderança, tinha os profetas que ensinavam a Torá, tinha a profetisa mulher, tinha as mulheres ensinando, tinha tudo. Não tinha esse negócio de cada um faz o que quer e ninguém obedece ninguém. Isso aí está fora de uma mente israelita, da Torá e dos Netzarim na Brit Hadashah do Novo Testamento, ok? Reparem também que o contexto do versículo anterior, que fala de confusão nas congregações, na Kehilot, como não procedendo de A, também favorece a leitura aramaica, em detrimento da grega, porque o contexto está falando que não podia ter confusão. Então, o que estava ocorrendo ali é que o pau estava comendo solto, e as pessoas, principalmente as mulheres, estavam ali, em vez de ficar quieta, talvez porque eram solteiras, ou porque o marido não mandava, e elas abriam a boca e envergonhavam a congregação inteira, que brigavam e não sabiam questionar de forma calma. É isso que Shaul estava falando aqui. Entendida a sucessão de trapalhadas do tradutor grego, responsáveis por algumas das piores atitudes machistas nas congregações, que hoje as pessoas falam que esse povo israelita era machista, que onde se vê a mulher que tem que ficar quieta, né? Por isso que as mulheres estão soltando asinha aí, querendo ser rabina, profetize, etc, etc. Aí tem um extremo de tudo por causa dessas traduções. Temos a tradução literal a partir do aramaico. Olha só. Porque Elohim não é Elohim de confusão. É assim que está no aramaico. Mas sim de Shalom. Como em todas as congregações dos separados, dos puros, dos Kadoshim. Mulheres, fiquem calmas na congregação. Olha isso, a diferença. Não é, portanto, permitido brigar, conforme afirma a Torá. Opa! Aí você vai bater com a Torá e vai ver que tem esse entendimento do aramaico. Se desejarem ensinar algo em vossos lares, tenham paz com vossos maridos. Poxa, você quer ensinar alguma coisa na sua casa, irmã? Você tem que ter shalom com o marido. Porque tem mulher que não tem shalom com o marido, ela atravessa. Principalmente no feminismo e no casamento matriarcal. Quando tem o casamento patriarcal, não tem esse problema. Por quê? Porque os homens encabeçam. E as mulheres são muito bem reconhecidas e amadas, entre aspas, né? A gente se doa por elas. E respeitamos demais uma mulher. Você vê que tinha congregações, mulheres nas congregações lá na Brit Hadashah, que eram profetisas. Eles consultavam a Yahweh através dessas mulheres. Hoje existem certas mulheres que são profetas por aí, meu amigo, que você tem que sair correndo, que é só presepada que acontece. Se desejarem ensinar algo em vossos lares, mulheres, tenham paz com vossos maridos. Vergonhosa é para Kehilá o quê? A briga. Então o que Shaul estava falando ali que distorceram ele? Que as mulheres estavam discutindo. Com certeza, com um espírito de superioridade entre as irmãs. Uma queria ser melhor que a outra e o pau comeu solto.
ali não fala nada que a mulher não podia falar. Ela não podia brigar, principalmente se o marido estava ali. Se ela fosse solteira, não tinha que falar nada, porque ela tinha que se submeter à autoridade do líder da congregação, ok? Quando é solteira, ela obedece o pai. A casada, o marido, entendeu? Então, ali, se tinha as duas coisas, elas não se controlavam. E aí havia uma confusão dentro da reunião dos irmãos israelitas, né? Vergonhosa é a briga, e não a mulher que anseia por aprender da palavra, ok? Então a mulher pode aprender a palavra, mas ela não pode passar por cima e perder a estribeira, a paciência. Estudo interessante e um cala-boca aos machistas, né? Então esse verso aqui foi restaurado na edição do verdadeiro nome, para que as nossas irmãs israelitas não se sintam num lugar machista e nem se sintam num lugar que é uma depravação. A mulher tem que se pôr no lugar, e o homem também. Todos temos que estar diante de Yahweh, ok? Para adorá-lo e nada mais. Todo mundo falando, o outro ouvindo, obedecendo e etc. Nada do que nós temos visto hoje por aí. Parte B. Mulheres calem a boca, parte 2. Outra passagem extremamente controversa encontra-se na primeira carta de Shaul Paulo a quem? Timóteo, no 2º capítulo. Lemos o seguinte na versão das filhas da Babilônia, dos inacianos, dessas traduções tendenciosas, tá? A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. Isso aqui é o que mais ensina. Fica quieto. Pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Puxa vida! Quer dizer, se o cara não tiver aqui um controle emocional, ele vai ter ali como é que fala? Uma prisão, poxa. A mulher só serve para quê? Então, entendeu? É aqui que deu margem ao feminismo, irmãos. Falsas traduções, ok? Isso está em 1 Timóteo 2, 11 a 12, na Almeida, vindo do grego. Esta passagem também tem sido usada para convencer as mulheres a se sujeitarem ao jugo da dominação masculina. Curioso seria que o apóstolo Paulo, Rav Shaul, dissesse que não é lícito que uma mulher domine sobre o homem, no sentido de ser sobre ele. Aqui tem um significado no aramaico. O que é que significa ser sobre ele? Se você não conhece a língua aramaica, você vai distorcer. Quando temos na história de Israel pessoas como Deborah, lembra que eu falei Débora, que foi juíza sobre o povo. Ué, se Shaul diz que a mulher não pode ensinar o povo, como é que Débora foi juíza ainda? Então, tudo que é contra a Torá e os profetas foi alguma coisa adulterado. Por isso que nós não precisamos, entenda o que eu vou falar, nós não precisamos da Brit Hadashah. A Brit Hadashah é importantíssima e ela é aliança renovada. Mas tudo que nós temos está na Torá. Yahusef, se você quer dizer que você não precisa do Novo Testamento para crer no Mashiach, eu sei do Mashiach lá atrás. Agora, eu só sei quando ele veio no Brit Hadashah. Então, ela tem que estar batendo com a Torá. Então, se tem versículo que não bate com os profetas e com a Torá, você tem que aprofundar sobre ele e ver a cultura da época e o que o tradutor e a língua semítica queria traduzir. Porque depois que traduziram para o grego e para o latim, virou uma bagunça. Ok? Aqui, ó. Devorar, Paulo está no Tanakh. Deixa eu ler de novo aqui. As pessoas como Deborah, que foi juízo sobre o povo. Será que Rav Shaul, Paulo, estava indo contra o Tanakh? Aí os caras já falam, detona Paulo, Shaul, fala, esse cara era o maior endemoniado, esse aí não era israelita, esse aí que criou os cristãos, tem gente que distorce, que odeia Paulo, tem gente aí que se diz professor de hebraico, de aramaico, né? E detona Paulo, que Paulo era um louco. Você vê um monte aí na internet. Tem gente até que fez vídeo sobre a gente aí, né? Até respeitoso, de certa forma, né? Que não entende a língua semítica, só entende a parte didática do hebraico, mas as portas do hebraico para entender o que está querendo dizer, ele não sabia. Então, quer dizer, Shaul nunca estava violando o Tanakh e nem a Torá. Também não é verdade que tal tendência tenha vindo do judaísmo, pois, como já estudamos aqui, as mulheres eram extremamente ativas na comunidade primitiva. Todas ajudavam o Mashiach, todas ajudavam os nazarenos. Olha como é que as mulheres tinham que viver oprimidas se elas que mais ajudavam. É difícil, né? A filha do Rebbe Akiva, né?
por exemplo, era uma figura que ensinava até a homens, lá no judaísmo tradicional, que as pessoas falam que a mulher tem que ficar quieta também, não pode. A filha dela na história, um rabino do judaísmo tradicional, a gente não tem ele como base, né? Mas a história diz que a filha dele, que era um rabino, ela ensinava os homens. Então, que distorção é essa? Porque não tinha distorção na Torá, entendeu? Existia formas de se ensinar, tanto dos homens como das mulheres. Ó. Mas então, o que será que diz o aramaico? Segue a passagem literal, ó. Antaab shilya, roat ilpa bikul, shobedad lantageir, lamapuo, loamepazana lemarchuo, e algabra a ela toea. Ok? Está em aramaico, tá? É um dialeto do hebraico, tá? A tradução literal, palavra por palavra, seria. Ó. Aí o cara vai traduzir isso aqui como é que está no aramaico. Olha o problema de se traduzir para uma língua portuguesa. Olha como é que está escrito assim, ó. Isso aqui é assim que está aqui em português. Ó. Vou até aumentar um pouquinho para você ver, ó, como é que está aqui, ó. Ó. Como está aqui, ó. Esposa com calma, seja ensinar em tudo com alegria. A esposa, portanto, convencer, ou eu não ouse trazer homem queixa, fique calma. Algum cara sabe aí o que está falando aqui? Você tem que montar essa frase. Você imagina um grego, filho de um anaciano, que era anti-Torá, não queria nada com Israel. O cara pega um versículo desse, já não entende nada da língua semítica, e ainda quando ele vai traduzir para a língua dele, tem essa forma aqui que ele tem que juntar essa frase. Aí, meu amigo, foi isso que foi feito com a escritura toda. O cara foi montar uma frase dessa e ainda, além de distorcer, coloca as coisas em lugares errados. Arrumando a frase, temos a seguinte tradução a partir do aramaico. Seja todo ensinar da esposa com calma, ó, e com alegria. Opa, que diferença, hein? Mulher quer ensinar? Calma e alegria. Porque não pode se exaltar e ser um carrancudo, uma carrancuda. E ser uma pessoa terrível para ensinar. Entendeu? Você tem que ter uma alegria para ensinar, a mulher está falando. Estou convencido, portanto, que a esposa não deve trazer queixa do marido, mas deve ficar calma. 1 Timóteo 2, 11, 12, Techuvá, segunda edição, né, que tinha uma escritura antigamente, que é essa daqui, ó, que a gente tem desse rapaz até que negou o Messias, que nós fizemos a tradução dela, ó, eu não sei se você vai ver aqui, ó, Sefer HaTeshuvah Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos. A gente foi o único a ter uma cópia dessa aqui que nós fizemos. Deu até uma briga na época, e achou que a gente estava querendo vender, a gente só encadernou para a gente ler. Ó. Então eu tenho uma cópia dessa escritura de mais de 15 anos aqui, quando os nazarenos começaram a traduzir no Brasil. Ó. Tá até aqui, ó, compilada por Shaul Ben Sion Ben Abraham, que hoje não crê mais no Mashiach, colaboração Romach Ben Tzabar, Hillel Ben Shai, Nildra Bar Avraham e Ohai Ben Yaakov. Não sei o fim desses caras. Aí tá. Editoração da capa, que é um pessoal do nosso grupo, do meu grupo na época. Ó. Márcio Amacedo, esse rapaz ainda crê no Messias, né? Agora o irmão dele negou também. Querrilá em Campinas, baseado no texto Almeida, revisado e atualizado. Corrigida segundo os melhores manuscritos semíticos. Então tem aqui, ó, como é que foi visto essa tradução na época. Tá vendo aqui, ó? Isso é o Novo Testamento do Netzarim, que nós temos como uma relíquia. Se o cara que negou a Torá ver isso aqui, ele vai querer que eu queimo. Porque ele ensinou Mashiach, várias outras coisas, e hoje não crê mais. Então, tudo que a gente ensina hoje a favor do Mashiach é o cara que negou o Messias. Então, por exemplo, se ele for falar alguma coisa contra o Messias, eu vou pegar o próprio livro dele que ele fez e vou mostrar que não é assim. Então, quer dizer, ficou num barco, ficou numa situação complicada, né? Um barco furado. Ok? Agora reparem no contexto, irmãos, que está falando aqui em cima. Vou ler de novo. Seja todo ensinar da esposa com calma e com alegria, né? Estou convencido, portanto, que a esposa não deve trazer queixa do marido, mas deve ficar calma. Então, é isso que estava querendo ensinar lá. Agora reparem no contexto. Logo acima desse texto, a Rav Shaul, o apóstolo Paulo, fala sobre sobriedade na congregação, as pessoas não serem estouradas. O que então estava acontecendo na comunidade? Mulheres estavam se aproveitando do momento em que tinham a palavra para ensinar e estavam trazendo a público queixas de quem? De seus maridos. Não acontece isso hoje? Os maridos fazem coisas
ruins com as esposas, magoam, etc. E a mulher, como é mais sentimental, a primeira oportunidade que dá para ela, ó, senta o pau no marido. E ela fazia isso numa congregação nazarena. Não era para ensinar isso, ela descontava, ela opinava, ela dava indiretas, como você vê hoje, muitas coisas que acontecem, né? O ensinar estava sendo uma desculpa para jogar pedras no marido. Quer dizer, ela tinha um cabeça lá, mas brigava com ele em casa e tinha a oportunidade de falar alguma coisa e descia o pau nele. É isso que não pode. Ou jogava indireto. E tentaram obter a aprovação na congregação no assunto. Ainda assim, ela tentava fazer ali os conchavozinhos lá para as pessoas acreditarem nela e ela queimar o marido dela. E colocar os ideais dela dentro de uma comunidade israelita. Não pode. Porque existe uma cabeça ali, o homem, entendeu? Isso porque possivelmente as mulheres tinham pouca voz ativa dentro de casa e por isso queriam se valer na congregação para tentarem prevalecer em seus argumentos. Aliás, isso é algo que é possível ver mesmo hoje em dia. Toda vez acontece a mesma coisa hoje. Tem mulher que você dá asa para ela já vai querer ser pastora, bispa, pregar. Entendeu? Ela já quer o microfone, ela já quer pregar. Tem muitas aí na internet dizendo que é pastor, israelita. Rapaz, foge dessas bombas. Foge dessas bombas. Ela tem que ter um marido do lado, o líder dela. Ela tem que se portar como uma israelita. Se for ensinar a Torá, tem que falar a fonte, quem é que tá a cabeça dela. Você não pode ver gente ensinando sem alguém acima dela, hein? Isso é o ensino nazareno da Torá. Ok? Isso não é machismo, não. Isso é a autoridade que Yahweh deixou para o homem, mulher e filhos. A recomendação de Rav Shaul era clara. Olha o que ele estava falando. Tenham calma no ensinar. Evitem alfinetar uns aos outros. É assim que está falando, ó. É aquelas indiretas que dão na congregação, principalmente efraimita, né? Um quer dar pancada no outro lá dentro, os microfones só para falar besteira. Um quer cantar mais que o outro, quer profetizar mais que o outro, quer pular mais que o outro, falar língua mais que o outro. Um quer ver o céu, outro quer ver o quarto céu, outro quer ver o 10º céu. Um mata o capeta lá no inferno, um desce até o inferno, um pega o diabo na porrada, tira a chave dele. Um diz que morreu, foi pro inferno, ressuscitou. É um monte de gente forjando coisas. E você pode ver que a maioria das profetisas são mulheres. É as mulheres que são usadas pela emocionalismo e pelo mal nessas congregações. Entendeu? Acontecia hoje, acontecia ontem e acontece isso hoje. Ok? Tenham calma no ensinar e evitem alfinetar uns aos outros. É isso que Shaul estava tentando explicar lá. Aí distorceram a tradução. Em suma, poderíamos resumir com o famoso ditado que temos no português. Roupa suja se lava em casa. Brigou com o marido lá, quebrou o pau, se retrate com o seu marido. Como é que fala? Busque shalom. Se eu não estiver bem com a minha esposa, eu não posso ensinar. É por isso a minha luta, sempre para primeiro salvar a minha casa e ter a minha esposa como um diamante aqui em casa. E não como um pano de chão. É isso que a gente luta. E o homem, muitas vezes, ele é mais grosso. A mulher é delicada, todas. E o homem é grosso. Então, qualquer coisa que a gente fala, muitas vezes, magoa. Principalmente a gente que tem temperamento forte, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Então, isso é para mim e para nós que estamos fazendo esse estudo. Então, roupa suja, irmãos, se lave em casa. Ok? Em nenhum momento o aramaico dá qualquer indício que o apóstolo Rav Shaul, teria mandado as mulheres aprenderem caladas. Não é isso que ele está falando lá. Até porque no contexto semita faz parte e é considerada saudável a exposição e o debate dos textos, né, na cultura israelita, onde todos são encorajados a participarem. Quem já participou de uma reunião aqui conosco, nós lemos todo mundo a Torá. Mas você não pode pegar um cara e dar palavra para ele, uma mulher, e ela ficar 2 horas falando. É rápido, irmãos. 1 minuto, 2, acabou, parou. Não tem que ficar chamando atenção. Todos participam com ordem e decência. É assim uma reunião israelita. Infelizmente, o grego contribuiu para o machismo, para que o machismo fosse justificado por tal tradução odiosa. Bendito seja o nome Baruch Hashem Yahweh, porque o Eterno, ele coloca aqui, né?
Nazareno na época, mas sempre com o Eterno lá, né? Nunca falava o nome. É um dos motivos também que muitas pessoas negaram o Mashiach, que era Hashem para lá, é Eterno, é Deus para cá, é Yeshua, é não sei o que lá. E aí quando você foi ver, foram engolidos. Muitos nem querendo o Mashiach mais. Bendito seja o nome de Yahweh, que nos revela a verdade. Pensam que tinha terminado? Não. Ok? Isso aqui estava no site Torá Viva, onde eu participei quando eu comecei minha caminhada israelita, que eu era como é que fala? Aqueles caras que são administrador de grupo, né? Na época eu era. E, então, esse site é onde começou a divulgação da fé israelita no Brasil, a Torá Viva. Né? Hoje, esse Torá Viva é um contexto judaico que nega o Messias e fala contra tudo sobre o Messias. Essa mesma pessoa que falava sobre o Messias e diz que teve entendimento dentro da Torá, que não existe, que ele não veio, que ele existiu, mas não era o Messias, e etc, etc. Um dos contextos que negou o Mashiach é porque eles criam que ele era metade homem e metade Elohim. Ele tinha uma essência do óvulo de Maria e não tinha o esperma de José. Então isso foi uma doutrina católica. E aí, quando você crê nisso, no meio a meio, 100% homem, 100% Deus, como eles falam, você está dizendo que o Messias herdou o óvulo de Maria. Então ele herdou os genes e o DNA de Maria, inclusive o pecado dela. Por isso que eles falam que o Messias foi tentado como homem. Nunca ele era um homem. Ele era em aparência humana. Nem foi o esperma de José e Yosef e nem o óvulo de Maria. E Yahweh preparou os dois, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. A Igreja Católica introduziu isso e virou uma confusão terrível. E na época eu disse para essas pessoas, principalmente o líder desse grupo, olha, se você vai chegar num momento que você vai negar o Messias, porque você disse que ele era homem. Inclusive, na época, eles começaram a fazer estudos falando que aí foram espiritualizando para tentar entender o Messias, que o Criador pegou o esperma de José e fecundou o óvulo de Maria. Aí começou essa bagunça, porque não entendia que o Messias era o pão vivo que desceu do céu. E aí foi o que aconteceu? Subiu tanto na cabeça um monte de coisa, as pessoas voltaram para o judaísmo tradicional e hoje não tem mais o filho. Né? Então a gente ora para que o Criador tenha piedade dessas pessoas, mas a gente não pode deixar de aprender. Por isso que eu falo para vocês, se vocês não estiverem debaixo da submissão de autoridades israelitas e ficarem só vendo vídeo, vou falar isso até morrer, você vai ficar com a cara brava, vai fazer bico, não me interessa. Se você tiver que ficar a vida toda só querendo ver vídeo, não congregar com os irmãos e não ter relacionamento com famílias, pode colocar um nó no pescoço e se jogar lá no alto mar, porque não vai dar em nada. Porque seus filhos vão crescer, não vão ter com quem casar, sua mulher vai ficar sozinha, você vai achar que segue, que faz tudo e vai entrar no sistema virtual. Que também a besta utiliza o sistema virtual para tirar as pessoas do quê? Da restauração das duas casas. Por isso que é muito complicado hoje você fazer vídeos em outros lugares, porque as pessoas vão distorcer o que você fala. E aí você tem que fazer o quê? Utilizar só essa ferramenta para que você tire as pessoas do engano e leve elas para as congregações israelitas. Levem elas, ok? Então, meus irmãos, deixa eu sair daqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Opa, desculpa. Aumentar aqui um pouquinho. Tal. Todarabaiá. Bishem Yahushua HaMashiach. Ó, acho que dá para ver melhor, ó. O choro do sentinela. Esse aqui foi o rapaz que ensinou o Arthur Wolfenson, que discipulou ele, né? E ensinou, aqui vai estar a foto dele, ó, com a esposa, né? Lá nos Estados Unidos, ele tem direito autoral, tá vendo aqui, ó? Não é pirata não, nossos livros todos têm direito autoral, não é pirata não, a gente não fica copiando as escrituras como fazem com a nossa. As pessoas pegam o verdadeiro nome, lançam uma nova versão, pegam os versículos da nossa e coloca lá o nome tal. Aí você pergunta, quem é o idealizador? Quem que é o instrutor? Cadê os direitos autorais? Aonde tá? Não tem, sabe como é que é, né? Esse negócio aqui e tal. Então, meus irmãos, ó, Choro do Sentinela já vai estar à venda a partir da semana que vem no nosso site. Esse livro vai ser destinado a Arthur Wolfenson, o idealizador do projeto Verdadeiro Nome, em português. E toda essa renda para esse ancião, que ele é um ancião, ele e a esposa, pessoas mais velhas, e que a gente ajuda eles.
entendeu? Como a Torá fala, que os dízimos e ofertas é para ajudar órfãos, viúvas e necessitados. Toda vez que você oferta e você manda uma oferta ou dinheiro para mim, eu nunca falo de dinheiro aqui, porque você nunca vai me ver falando sobre isso, até porque a gente tem muito cautela com isso. Mas tudo que nós arrecadamos, órfãos, viúvas, necessitados e obra missionária. Meu carro é o mesmo, as minhas roupas são as mesmas, eu não tenho luxo, minha esposa não tem luxo, quem já veio conhecer a gente aqui, meus filhos passam a roupa um para o outro, ninguém fica esbanjando coisa, e a gente vive bem, porque a gente sabe administrar o dinheiro de Arroa. Bendito é o teu nome. Se você não tem mais confiança em quem você ajudar, você pode ter certeza que um dia que você conhecer o nosso projeto a fundo, tá? Não só me ver aqui, essa carinha de pastel aqui que eu fico, mas você vai ver que o nosso projeto é sério, ok? Então, ó, Choro do Sentinela, chegou também a segunda tiragem da completa da restauração das Escrituras, a edição de Ressurreição do Messias, ó, com verso sobre a ressurreição do Messias, sobre a mulheres calem a boca. Esses versos foram consertados, né? E que a gente possa dar continuidade a esse projeto. Orem por nós, orem pelas pessoas que estão fazendo a obra de restauração. E cuidado, que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Eu estava em São Paulo, cada vez que eu vou para lá eu volto totalmente depressivo. E as pessoas que eu conhecia há anos e anos têm a mesma. Converso com líderes e evangélicos. Meu carro quebrou, o dono do negócio lá, que era o dono da oficina, o sócio dele era um evangélico, ele viu os livros do carro, veio perguntar para mim, conversar, eu falei que eu era israelita, missionário, ensinava a Torá, eu creio no Messias e tal. Aí sempre a mesma historinha, porque eu estou indo numa igreja que não me pede dinheiro mais, que são japoneses e etc, que eles não precisam de dinheiro, mas aí nós vamos pro monte, e aí nós vemos as folhas pegando fogo, e aí a gente, como que pode? Passa 60 anos, os caras estão falando a mesma coisa. Aí você pergunta assim, você conhece quem é Israel? Você conhece quem é essa mão aqui em Ezequiel 37? Você conhece quem são os Netzarim? O símbolo Netzarim? Você sabe quem são esses caras aqui do símbolo Netzarim? Quem eram os nazarenos? O cara não sabe. Você sabe como que é os mandamentos do Criador? Nunca ouviu falar. Então, meus irmãos, ou a gente faz um discipulado focado na Torá, ou a gente vai ensinar balela. Então eu prefiro não ensinar balela e ficar quieto, do que eu ensinar qualquer coisa fora dos padrões da Escritura. Por isso, durante 6 anos eu fiz o discipulado israelita, tenho o meu diploma aqui, que eu não utilizo para nada, é só para mim, tá? Onde você foi? Tá aqui, ó. Fui diplomado pela Yoarm de Israel, meu instrutor Yossi Moshe Konuchovsky, congratulations, não sei o que lá, ao Ari Anderson e a Rousseff, né? Depois que eu fiz a minha techuvá, em 2008, né? Isso eu já estava estudando há alguns anos, aí eu consegui concluir o meu discipulado em 2008, depois de 6 anos ensinando. Aí eu fui discipulado e hoje eu posso fazer discípulos. Mesmo assim, meu instrutor é ele ainda. Eu tenho um líder acima de mim, e o Mashiach é o nosso líder, e as mulheres podem ensinar. O que não pode é brigar com os maridos em casa e descontar lá na igreja, onde eles vão ser proibidos, nem na congregação israelita. Esse é o problema. Todas as vezes que eu vi aí pessoas querendo defender o marido, já vi muitas, mete a boca. E a gente, puxa, essa daí é que é o homem da casa. Quantas foram em casa assim? E aí você vai ver que é complicado, que o patriarcado não existe, né? É só um matriarcado mesmo, matrimônio, feminismo, e o homem cada vez mais banana e a mulher cada vez mais homem. Então, que o Criador tenha piedade da gente e nos ensine nessa caminhada para que a gente não venha a ensinar besteiras, ok? Shalom a todos, divulguem o nosso projeto para todas as pessoas, www.verdadeironome.com.br, e o novo site que vai, talvez um mês, vai estar no ar, ou 20 dias, não sei, www.alianca.netzarim com S, Brasil.com.br. É um novo site que vai ter muitos e muitos estudos nazarenos, entendeu? Como esse aqui, né? Que é de 2007, e nós estamos resgatando todos os materiais dos nazarenos
históricos e pessoas e líderes, e nós estamos fazendo uma aliança Netzarim. Qual é a aliança? Vocês são os que são os melhores? Não, estamos juntando os israelitas, os nazarenos, para que a gente se una. E Yahweh cuide de nós, nos dê um lugar para viver e salve a nossa família. É isso que a gente precisa, tá bom? Não esqueça, toda a renda do livro do Art Wolfenson, Choro do Sentinela, R$40. Deixar depois embaixo aí o meu e-mail, para que você peça, e aí eu espero vender e mandar todo o dinheiro para ele, tá bom? Todo livro, toda a renda, toda, eu não fico com um centavo disso aqui. Toda a renda que eu fiz esse livro dele, eu vou mandar para ele, para esse ancião nos Estados Unidos, que precisa ser ajudado, que ajudou a gente, e agora a gente nada mais do que retribuir o arravá que ele teve por nós, do único americano que investiu o dinheiro dele no projeto O Verdadeiro Nome. E detalhe, não pega um centavo e fala assim, ó, pega todo o dinheiro e utiliza para imprimir livros e divulgar as escrituras. Puxa vida, eu me senti honrado quando ele fez isso comigo, mas graças a Yah que ele fez com a pessoa certa. Porque se esse cara pega outras pessoas aí, aproveitadores, como ele pegou algumas, arrancaram o couro, sabe? Então a gente ainda bem, Yahweh, que a gente é do bem, né, que a gente não se aproveita de ninguém e a gente tem temor ao teu nome. Bendito o nome de Yahweh, Shem Yahushua HaMashiach. Shalom, shalom, a gente vai se vendo por aí. E, mulheres, ensinem mais sobre a submissão do marido, com calma, lava a roupa suja em casa. Você pode ensinar assim, né? Não um ministério, não é coisa de ministério, não, ensinar, de ajudar as mais jovens e dar uma palestra, e o marido sempre ali, ela nunca, opa, posso, meu esposo, vai, pode ir lá, o líder, pô, posso falar isso aqui, 1 minuto, é 1 minuto, né, 10 horas você fala, 1 minuto, e ensinar os filhos no caminho que tem que seguir. Bendito é o nome de Yahweh, shalom, shalom, e que o Criador nos abençoe e nos guarde. Um abraço.